Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Foi o duelo improvável, ou nem tanto, da semana. Que peça vai na frente no jogo de tabuleiro em que a política e a religião se cruzam? Donald Trump ou o Papa Leão XIV? E em Portugal, a semana fica marcada também por tensões, mas de outro foro. Sim, mais uma vez, as eleições para os órgãos externos à Assembleia da República. Vamos começar por aqui. Este Fora do Baralho vai ser uma espécie de dupla jogada da semana. Nesta primeira parte vamos a Portugal, na segunda parte vamos a esse tema internacional. Estão fora do baralho o Luís Aguiar Conraria, o Jorge Fernandes, o Nuno Garopa e a Susana Peralta. Vamos começar pelas eleições para os órgãos externos à Assembleia da República. Temos falado muito delas porque foram sucessivamente adiadas, mas agora de facto aconteceram, pelo menos a maioria, e aquilo que o Observador tinha anunciado acabou por se confirmar. Jorge Tiago Antunes, antigo secretário de Estado de António Costa, falhou a eleição para provedor de Justiça, apesar de haver um acordo prévio entre PS e PSD, mas não conseguiu a maioria de 2/3. Que carta é que merece? Sim, olá a todos. Bem, eu acho que a não eleição de Tiago Antunes é uma excelente notícia e, portanto, sob esse ponto de vista, acho aí eu daria uma carta boa, umas copas ou uma coisa assim. Enfim, o Tiago Antunes é um académico de calibre internacional, porque até diz que passou uns meses em universidades fora da pátria, forjando assim naturalmente a patina necessária para este tipo de coisas. Mas agora um bocadinho mais a sério, houve uma altura que Portugal esteve muito à frente do seu tempo, porque houve uma altura, ele em 2008, 2009, 2010, quando o Trump ainda não existia, nem Bolsonaro, enquanto personagens políticas, e as fake news e a desinformação ainda não eram, digamos, um conceito que praticamente qualquer pessoa conhece. José Sócrates e uma equipa ali em volta dele, que envolvia, por exemplo, Almeida Ribeiro, não relacionado com o ex-juiz do Tribunal Constitucional, Almeida Ribeiro, que envolvia, por exemplo, Pedro Silva Pereira, um conjunto de gente ali que gravitava em torno do blog Jugular, eram precisamente uma equipa daquilo que hoje em dia chamaríamos fake news. Gente que se dedicava a espalhar desinformação na rede, mentiras, calúnias sobre os adversários e que eram de resto pagos pelos impostos. Portanto, José Sócrates até nisso estava à frente do seu tempo e sabia utilizar as ferramentas políticas e de informação necessárias. E Tiago Antunes estava precisamente colocado no centro, digamos, do turvelinho político que era essa cultura política típica daquela altura. Quem não se lembra de Miguel Abrantes e desse grande pseudónimo enfim, esse grande educador da classe operária que ajudava a esquerda socrática a saber o que pensar e o que dizer e o que atacar. E, portanto, é evidente que Tiago Antunes, à luz deste currículo, não tem qualquer tipo de mínima condição política, ética, para se tornar provedor de justiça. Um provedor de justiça tem que ser uma pessoa, eu lamento imenso, com um passado à prova de bala, do ponto de vista moral, ético, político. Eu acho que até, aliás, o Rui Rocha colocou isso muito bem num artigo no Observador e depois até na audição na Assembleia da República, quando colocou uma hipótese, digamos, teórica, mas que é muito possível, o que é que aconteceria quando e se José Sócrates, que está envolvido, como é público e notório, em grandes problemas judiciais, o que é que aconteceria se José Sócrates fizesse uma queixa ao provedor de justiça, Tiago Antunes, sobre um problema que se passa na administração da justiça em Portugal? Quer dizer, é impensável isto. Mas o que é mais extraordinário nisto tudo não é que Tiago Antunes pense que é o homem com as qualidades suficientes para ir para este lugar. O que é mais extraordinário é como é que José Luís Carneiro e alguém na bancada parlamentar do PS não consegue pensar durante um minuto seguido e dizer, é evidente que isto tem tudo para correr mal. Uma pessoa com esta ficha pública e política não tem as mínimas condições para isso. E como é que José Luís Carneiro propôs e apoiou o nome deste e não foi capaz de perceber
que era, em primeiro lugar, as coisas que se passaram em 2008, 2009, 2010, 2011 iriam novamente ser, digamos, trazidas à liça, e depois corria precisamente o risco que aconteceu numa votação secreta, apesar de haver um acordo, perder. E, portanto, como é que não foi encontrado um nome, que até poderia ser simpatizante do partido, e uma pessoa que não tivesse tido ainda, digamos, qualquer passado político, no sentido puro e duro do termo, mas como é que o José Luís Carneiro não pensou nisso? Isto é que é verdadeiramente extraordinário. Luís, queres falar, trunfar, ou queres estar de acordo? Não é trunfar, não é trunfar. É salientar este ponto que o Jorge estava a referir. Quer dizer, quando nós estamos perante uma votação secreta, portanto, e é o caso, é uma votação secreta que exige 2/3 dos votos, quer dizer, é obrigação de quem propõe tentar propor um nome que seja aceitável, quer dizer, não há volta a dar. E o Tiago Antunes não falha por 1 ou 2 votos. Eu estou aqui a ver as notícias, ele teve 104 votos ou uma coisa assim do género, portanto, ele nem maioria teve. Ele nem maioria da falhou por Assembleia 50 teve. Votos. Quer dizer, portanto, ele nem maioria da Assembleia teve. Quer dizer, se as regras fossem, é necessário metade da Assembleia da República, ele teria chumbado. Portanto, isto realmente mostra que a escolha foi péssima. E não há como... digamos que é um facto que deixa isso claro. Mas eu acho que há mais do que isso, que é... ele tinha de saber que ia ser confrontado com estas questões que o Jorge referiu, e não podia ir para a Assembleia da República com a arrogância de achar que não tem de responder e ficar muito ofendido com as perguntas que lhe são feitas. Quer dizer, isto é um cargo em que as pessoas se sujeitam ao escrutínio público que é feito pela Assembleia da República. Esse escrutínio às vezes pode ser injusto, podem fazer perguntas, sei lá, já fugiu aos impostos ou o que quer que seja, e a pessoa não pode ter aquela atitude de que, sei lá, que não há ninguém mais honesto que eu e, portanto, recuso-me a responder. Fico ofendido com as perguntas e não respondo. E, portanto, olha, acho que foi a consequência natural, quer de uma má escolha inicial, quer depois de nem sequer ter tentado remediar a situação na Assembleia da República, quase praticamente recusando-se a responder às perguntas. Eu devo dizer que, honestamente, que não assisti, estou a basear-me em relatos que me deram. Nuno, tens estado sempre muito atento a estas eleições para os órgãos externos. É preciso esperar agora para perceber se o PS vai indicar outro nome ou se mantém o de Tiago Antunes. Terá de indicar outro, pelo que dizem aqui os teus colegas, ou o que é que prevês? Não, primeiro temos que lamentar o facto de estarmos há 1 ano sem provedor de justiça e agora temos esta crise ao fim de 1 ano. Portanto, primeiro há este lamento enorme de que isto é gozar com a Provedoria de Justiça, obviamente. O Partido Socialista, como todos disseram até agora, não se percebe como é que avança com alguém quando percebe que esse alguém é polémico e quando o Partido Socialista está numa posição de enorme debilidade na Assembleia da República. E, portanto, não faz qualquer sentido agora insistir neste nome, terão que encontrar outro nome. Mas há aqui outro grande derrotado, que estamos aqui a tentar passar por cima, e a comunicação social, de momento, também está a reagir aqui antes de estar a passar por cima. O outro grande derrotado é o líder do grupo parlamentar do PSD, que hoje e ontem, e antes de ontem, andou a insistir na própria comunicação social. Fez apelos para que os deputados votassem a favor. Ora, olhando estes números, terá votado em Tiago Antunes 1/3 da bancada. Quer dizer, 2/3 da bancada do PSD não votou. Portanto, isto é uma moção de censura enorme a Hugo Soares. Nem percebo como é que Hugo Soares não vem pedir desculpa à sua bancada. Porque depois dos apelos todos, 2/3 da bancada não vota, enfim, especulando onde é que vêm os 104 votos e os 122 do outro lado, quer dizer, isto é uma enorme moção de censura da bancada do PSD ao seu líder que negociou este nome com o Partido Socialista. Portanto, penso que aqui há uma derrota do PSD e há uma enorme derrota da liderança do grupo parlamentar do PSD e que vamos ver agora como é que vão encontrar outro nome que vai levar o seu tempo. Vamos ver que repercussões isto tem para o acordo PS-PSD chega para o Tribunal Constitucional. Portanto, vamos ver em maio o que é que acontece. Se aqui é um efeito dominó ou não. Claro, e vamos ver quantos mais meses vamos estar à espera
de um novo provedor de justiça. Portanto, acho que são muito mais notícias para o país. Susana Peralta, queremos ouvir também, primeiro, se Tiago Antunes não tem capacidade para ser provedor e se, eventualmente, Vitalino Canas, que tinha sido apontado para este cargo, seria uma boa escolha. Bom, eu devo dizer que quando eu vi Tiago Antunes em ação uma vez nos encontros da Comissão Europeia, enquanto secretário de Estado dos Assuntos Europeus, quando ele saiu de secretário de Estado adjunto já estava nos Assuntos Europeus, e parecia-me uma pessoa bastante competente, na verdade, parecia uma pessoa bastante preparada para o seu cargo, para aquele cargo. Agora, eu estou completamente de acordo com aquilo que foi dito. Eu acho que quando Tiago Antunes é confrontado por Rui Rocha com aquela questão enfim, eu acho que o Rui Rocha escusava de lhe ter chamado Miguel Abrantes, não é? Porque, entretanto, nós, ao longo destes anos, ficámos a saber que o Miguel Abrantes afinal existia, que era uma pessoa e que tem outro nome, acho que é António. Portanto, enfim, acho que o Rui Rocha podia ter feito a pergunta de uma maneira, se calhar, mais... sei lá, mais adequada à audição parlamentar de um candidato a provedor de justiça, mas também me parece que depois o Tiago Antunes provavelmente poderia ter ido preparado para aquela confrontação e manifestamente até ter arranjado uma maneira mais airosa de se defender do que dizer que não, enfim, do que no fundo está para canto, que foi o que fez. Portanto, agora eu acho também que quer dizer, que parece-me evidente que ele não era o candidato certo, porque se de facto deu esta barraca em termos da votação, isso só mostra que, independentemente das nossas considerações, e eu sou muito sensível à questão que o Jorge levantou já agora, de José Sócrates, que provavelmente é o arguido mais famoso, mais mediático e com o processo mais longo e mais complexo neste momento que está no sistema judicial em Portugal, se ele de facto se dirigir à Provedoria de Justiça. É verdade que isso gera um potencial conflito de interesses, ou então Tiago Antunes tinha que ter argumentado que não era o caso, não é? Porque ele podia dizer, olha, passaram não sei quantos anos, não sei o quê, enfim, e não o fez. Portanto, não, ele podia se calhar ter-nos convencido melhor, pronto, parece-me. Agora, quer dizer, repara, Vanessa, acho que os factos são o que são, quer dizer, ele ou por ter sido uma má escolha inicial, ou por uma incapacidade naquele momento da audição, ter conseguido evacuar de maneira mais convincente essas eventuais preocupações que haverão, aparentemente, segundo os jornais, até no próprio grupo parlamentar do PS. Quer dizer, pelos vistos, de facto, tanto de um ponto de vista, talvez, de desenho das instituições, como depois de um ponto de vista objetivo do que aconteceu com a votação, ele claramente não era o candidato certo, e acho que, espero eu, até pela própria dignidade dele, que ele saia disto, não é? E Vitalino Canas, não chegaste a pronunciar-se sobre... desculpa, o Vitalino Canas. Eu também não sou assim aqui a pessoa mais especialista já agora na carreira jurídico-política do Vitalino Canas aqui do painel. Se algum dos outros ases quiser... Sim, está objetivamente, quer dizer, está objetivamente afastado da vida política ativa há muito mais anos, não é? E, portanto, mas mostrou-se disponível para este cargo. Sim, eu vi isso. Eu sou sensível ao facto de que, idealmente, o provedor de justiça ou a provedora de justiça devia ser alguém absolutamente digamos, independente dos cargos políticos. Pronto, e que nunca tivesse passado pela política, ou que tivesse passado, mas há tantos anos que nós já nos tínhamos esquecido. Não tenho a certeza que Vitalino Canas preencha estas características. Mas depois também, por exemplo, para termos uma provedora, como tivemos Maria Lúcia Amaral, que ela não vinha do mundo da política, mas depois saltou para a política, isso também não é o ideal, não é? Portanto, enfim, se for preciso encontrar aqui um equilíbrio, não sei. Jorge, Vitalino Canas, sim ou não, ou outro nome? Pois, eu acho que a Susana colocou aqui a questão, colocou muito bem a questão, e, em minha opinião, o ideal nestas situações seria realmente... Eu acho que aqui mostra-se um bocadinho a degradação institucional a que a vida política portuguesa chegou, porque o Nuno usou aquela expressão muito feliz aqui há umas semanas, que era a feira do gado. Os partidos estão, quer dizer, o provedor de justiça não é uma figura partidária, e portanto o PS parece que tem necessidade, o PSD seria a mesma coisa, não é diferente aqui, o PS parece que tem necessidade de afirmar, digamos, que consegue manter este feudo no Estado, numas posições, o PSD noutras, quando o provedor de justiça deveria ser uma pessoa à prova de bala, idealmente alguém que nunca tivesse tido experiência política,
experiência política, até porque, para ser provedor de justiça, acima de tudo, penso que é preciso ter, se percebo bem as funções, uma excelente formação jurídica, uma pessoa que perceba de direito, que tenha sensibilidade social, sensibilidade também para perceber certas dinâmicas da sociedade portuguesa. Eu não penso que seja indispensável de maneira nenhuma ter uma, digamos, experiência política no sentido mais prático da palavra. E, portanto, não sei qual é a necessidade que o PS tenha em insistir nestes nomes que estão carregados, tanto Vitalino Canas, Tiago Antunes, pessoas que estão carregadas politicamente de momentos passados, alguns deles que o país não quer lembrar, e porque é que não arranja simplesmente uma pessoa altamente competente do ponto de vista técnico, olha, uma mulher, uma pessoa mais jovem, de outra geração, e que de facto consiga apresentar-se à Assembleia da República e ganhar, digamos, a confiança dos deputados por causa da sua credibilidade e não por se ter o cartão do partido ou, como no caso de Tiago Antunes, ser alguém que circula ali em redor de uma das alas do partido. Enfim, a sensação que eu tenho é que que Carneiro está ali a gerir sensibilidades e precisou de entregar aqui talvez uma borla à antiga ala costista e socratista do partido. Por falar em sensibilidades, na segunda parte do Fora do Baralho vamos falar da troca de palavras entre Donald Trump e o Papa. Há o que Donald Trump diz e há também o que pede à inteligência artificial para dizer por ele. As críticas que fez ao posicionamento do Papa perante a guerra no Irão levaram Leão XIV a responder que não tem medo de Donald Trump. Assim, com todas as letras, o presidente norte-americano vai daí e saca um trunfo da cartola, uma imagem dele próprio como se fosse um Messias. Choveram críticas da própria base de apoiantes de Trump, que apagou depois a imagem, não sem antes dizer que estava na pele, isso sim, de um médico da Cruz Vermelha. Mas a meio da semana, a IA de novo a entrar em ação, Trump publica uma imagem ao lado de Jesus Cristo. É a segunda jogada da semana do Fora do Baralho. Aqui a Joker vai lançar a primeira carta com a figura do padre João Basto, a propósito de um ensaio que publicou no site do Observador sobre este duelo Trump-Papa. Quando os líderes atacam Roma, quando atacam o Vaticano, é porque o seu poder já entrou em declínio, Nuno Garopa? Não estou de acordo com isso. Acho que aqui a questão é muito mais profunda do que isso. Acho que este debate, digamos, entre o Papa e o Presidente dos Estados Unidos tem sido apreciado de um ponto de vista daquilo que são agendas de curto prazo e não o que é que está em causa no médio e longo prazo. Repara, primeiro, as intervenções do Papa têm um custo político enorme para o Papa, porque dividem os católicos. É verdade que estas intervenções têm enormes elogios dos agnósticos e dos ateus. Mas a verdade é que isso não representa a Igreja Católica. Aquilo que são os fiéis estão muitíssimo divididos sobre esta matéria e essa divisão não tem repercussão em grande parte da comunicação social portuguesa e europeia, porque simplesmente a comunicação social tem o alinhamento político na Europa que tem. Mas a verdade é que isto divide os católicos. Portanto, isto não é custo zero para o Papa. Isto tem repercussão para o Papa e o Papa tem noção disso. Já agora, antes de continuares o teu argumento, há aqui um trunfo do Jorge Fernandes. É um trunfo muito rápido. Eu quero trunfar o Nuno, simplesmente, quer dizer, basta ver, quando vimos as declarações de Giorgia Meloni, entre ontem, enfim, esta semana, sobre o Papa e sobre, e lembremos que Meloni não é uma pessoa qualquer, é uma líder política que está profundamente alinhada com Donald Trump e alguém que está foi convidada a Mar ao Lago, foi convidada para um conjunto de iniciativas muito importantes do MAGA. Portanto, quando vemos Meloni a distanciar-se de uma forma fortíssima e a pôr-se ao lado do Papa, ela está a saber ler, digamos, eu percebo que haja algumas franjas dentro da Igreja Católica mais ultra que possam estar confortáveis com Trump, mas eu acho que o custo é muito menor do que aquilo que o Nuno diz, porque eu acho que a vastíssima maioria das pessoas na Igreja Católica, e veja-se o caso de Meloni, está muito mais alinhado com o Papa.
Não, aqui estou em completa discordância com o Jorge. Acho que o Jorge tem uma leitura europeia, tem uma leitura europeia a partir da comunicação social. Não é a minha leitura nas redes sociais dos católicos. Acho que há muita gente incomodada com isto, há muitos bispos e cardeais incomodados com isto, e, portanto, não é custo zero para o Papa. Acho que o Papa aqui tem coragem, porque é evidente que vai enfrentar muita oposição interna na Igreja e na estrutura da Igreja Católica às suas posições. Em segundo, o que eu queria dizer é que a intervenção do Papa foi tomada pelas duas partes, descontextualizada daquilo que estava em curso, que é uma intervenção ecuménica. O Papa estava numa viagem à Argélia, em particular, a visitar a grande mesquita da Argélia, ao ponto de haver discussão de que o que o Papa disse está em contradição com aquilo que disse o Papa João Paulo II e o Papa Bento XVI sobre a posição da Igreja Católica sobre intervenções militares. Mais uma vez, isso não passou em grande parte da comunicação social, mas lá está, nos grupos católicos, isso foi de uma enorme importância, se este Papa está ou não está a mudar as doutrinas. A questão das guerras justas. As guerras justas. Ora, o que eu queria dizer era isso, é que a intervenção do Papa é importante por esse tema. É porque o Irão sempre teve um posicionamento anti-Ocidente com base em religião. Não é um posicionamento geopolítico nem ideológico. É a Guerra Santa, a Jihad, contra o grande Satã. E isso, aliás, foi sempre um grande problema para aquela esquerda pró-iraniana. Quando Foucault apoiou o regime iraniano nos anos 80 e defendia a proximidade entre o pensamento de esquerda marxista e pós-moderno com o regime iraniano, um dos grandes problemas era, mas como é que se lida com um regime teocrático? Bem, lida-se porque é uma primeira fase na construção de uma alternativa ao sistema ocidental. Depois, muitos anos depois, quando Judith Butler veio defender o regime iraniano como um aliado objetivo da esquerda contra o imperialismo norte-americano, também havia, mas como é que esse aliado é um regime teocrático? E claro, tentava esbater isso. Ora bem, qual é o problema que o Papa está aqui a dizer? E isso é que eu acho que é muito importante. O que o Papa está a dizer é que esta guerra não é uma guerra religiosa. E isto parece que não é importante, mas é. Porquê? Porque há um movimento em Israel, nos Estados Unidos, e eu creio que vai chegar à Europa, de se começar a colocar a confrontação com o Irão como um problema do cristianismo e do judaísmo contra o islamismo e os xiitas do Irão. E isso é que é muito perigoso. O que o Papa está a dizer é que esta guerra não é uma guerra religiosa, nem tem motivos religiosos. E é aí que entra a questão de Donald Trump. Porque precisamente Donald Trump e o seu círculo próximo é isso que estão a puxar. É essa agenda religiosa. É dizer que esta guerra, afinal, já não é geopolítica, afinal, já não são os acessos aos recursos naturais, é a segurança de Israel. Porquê? Porque é o segundo regresso de Jesus Cristo. Portanto, a ideia do fundamentalismo cristão de que quando se reconstituir o grande Israel e quando esse grande Israel estiver seguro, vamos ter o regresso de Jesus Cristo, e é isto que está em causa nesta guerra. Eu acho que o Papa nisto tem um papel muito importante de dizer ao mundo: isto não é uma guerra entre o cristianismo e o islamismo, isto não é uma guerra entre católicos e o Islão, isto é uma guerra por razões de Donald Trump e geopolíticas. Por isso eu acho que a intervenção do Papa é tão importante. Não pelo contexto concreto em que se tentou colocar, mas por ser uma mensagem clara de que esta guerra não tem justificação religiosa, como a administração norte-americana quer agora impor nesta última versão de porque é que estamos em guerra com o Irão. Susana Peralta, que visão é que tens sobre este conflito entre o Papa e Donald Trump? E pergunto-te se, quando os populistas se tentam equiparar a Deus, até pelas imagens que descrevi no arranque desta segunda parte, se depois acabam mais cedo ou mais tarde por se arrepender. Sendo que Donald Trump vai sempre voltando à carga. Em poucos dias, tanto diz que vai dizimar um povo inteiro como se pregou um Messias. Não, eu recordo quando há um ano morreu o Papa Francisco e estava a decorrer o concílio em Roma para eleger o novo Papa. O Donald Trump publicou também uma imagem dele próprio enquanto Papa. Portanto, ele de algum modo sugeriu que ele podia ser o Papa. Eu não sou especialista, contrariamente ao Nuno, dos bafons das redes sociais dos grupos católicos norte-americanos, nem sequer dos europeus, já agora. Mas, quer dizer, mas de facto o que eu tenho visto das sondagens dos católicos, mas foi antes agora
desta nova, que agora desta quesilha desta semana, não é? Mas aquilo que as sondagens parecem demonstrar é que, apesar de tudo, o Trump está a perder algum terreno no eleitorado católico, e não, por favor, corrige-me, porque tu é que estás nos Estados Unidos, não sou eu, e a minha fonte é o New York Times, portanto é sempre, enfim, enviesada. E também, eu por acaso encontrei agora aqui uma que está aqui na Newsweek, que mostra que no fundo compara a aprovação dos dois líderes, do líder político e do líder religioso, e de facto, embora a taxa de aprovação seja muito semelhante nos Estados Unidos de ambos, ou seja, daquela de quem é que os vê favoravelmente, e aí eles estão empatados, mas depois em termos de desaprovação, há uma muito maior desaprovação do Trump nos Estados Unidos do que do Papa. Portanto, eu não tenho a certeza, quer dizer, eu tenho desculpa, Nuno, não quero, eu tenho a certeza que tu estás a dar-nos um relato fiel quando dizes que há discussão e há contenda, mas certamente que dentro dessas contendas há muitas pessoas, incluindo muitos católicos conservadores, que estão profundamente desgostosos, porque quer dizer, é impossível, e sendo que eu não sou católica, mas fui educada em escolas católicas, tenho algum contato com a cultura católica, que uma pessoa católica não se sinta ofendida por aquelas blasfémias do Trump de fazer publicar nas suas redes sociais imagens dele próprio enquanto o Cristo, e depois ainda mais quando ele depois vem dizer que ele estava a achar que era enfim, ainda mais, talvez não mais, mas depois o ridículo de dizer, não, mas eu era médico, não era Cristo. Portanto, eu acho que isto mostra, quer dizer, agora se isto é bom ou mau, eu não sei, quer dizer, se é bom ou mau para líderes populistas, Vanessa, eu acho que eu não tenho assim nenhuma memória histórica recente de nenhum líder político, certamente não de uma democracia enfim, ocidental, liberal, como aquela em que nós vivemos, em que apareça assim um tipo que de repente começa a fazer-se publicar de si mesmo imagens divinas. Portanto, eu não sei muito bem no que é que isto vai dar agora. Eu tenho a certeza que isto demonstra que realmente o Trump deve estar muito perturbado, ou seja, ou isto é defeito ou é feitio, mas é em qualquer caso um sinal de uma pessoa que está manifestamente que não está capaz de exercer aquele cargo, e que sobretudo quando ele nos leva numa guerra e que já tem de si mesmo uma perspectiva profética desta guerra, como aliás o Nuno acabou de descrever, isso ainda me mete mais medo relativamente à irracionalidade das decisões que ele está a tomar, com custos profundos para todos nós em todo o mundo. A minha pergunta ia também no sentido da capacidade agregadora que pode ter um político face à capacidade agregadora que pode ter um Papa, e já agora introduzo também aqui Luís Aguiar Conraria, até porque não é só Donald Trump, mas também o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, que tem sido muito vocal contra Leão XIV, chegou mesmo a dizer que o Papa devia ter cuidado ao falar de questões de teologia. Podemos dizer que esta administração da Casa Branca está a definir uma estratégia de poder absoluto? Eu não sei o que te diga. Estás mesmo a falar com a pessoa errada, porque eu sou mesmo um ateu ou agnóstico de todos os costados possíveis. E para mim o Papa é simplesmente um ator político, como qualquer outro. Não vejo aqui, para mim não há questões de fé, não há questões de nada. É evidente que fico contente quando ouço uma declaração do Papa a dizer que isto não é uma guerra religiosa. É importante, guerras religiosas nunca deram bons resultados, e portanto, ainda bem, pronto. Agora, de resto, mais do que isso, eu fico pelo ridículo da situação, e portanto, como olho para o Papa como um ator político, a mim não me choca que o contestem, não me choca que falem mal dele. É um ator político como qualquer outro, e digamos que Trump já criticou e falou de forma absurda do presidente francês e de outros chefes de Estado, e portanto não acho que o Papa mereça mais respeito do que qualquer outro. Agora, o absurdo da situação, de facto, é hilariante, mas isso para mim dá-me para rir. Quer dizer, ver o J.D. Vance, ouvir o J.D. Vance a ter ouvir uma intervenção dele, onde até parece que ele até dá autorização ao Papa para falar sobre uma série de assuntos, e essa é a parte mais interessante, é que diz, o Papa pode falar sobre isto, e acho bem que fale sobre isto, e não sei o quê, e depois, mas quando se põe a falar de teologia, aí tem de ter muito cuidado. E realmente eu acho que é uma coisa extraordinária. Portanto, um católico dizer do Papa que tem de ter cuidado quando fala de teologia, e dizer que quando fala de teologia tem de se basear na verdade.
Portanto, no resto, quando são os outros assuntos, já não tem de ser na verdade, mas quando discute teologia, sim. Agora, eu considero isto grave, eu só considero isto ridículo e para mim deu para sacar umas excelentes gargalhadas e eu ando precisado de boas gargalhadas, portanto agradeço ao J.D. Vance essas gargalhadas. Se lhe tivesse dado um naipe, tinha-lhe dado copas. Mas além desta parte mais de forma, há o que pode estar por trás destas intervenções tão vocais da parte da administração norte-americana, Jorge Fernandes. Que trunfos é que tem Donald Trump para abrir agora uma guerra, digamos assim, com a Igreja Católica e já agora... Mas deixa-me só dizer, mas a Sim. Igreja Católica é minoritária nos Estados Unidos. Não tem a importância que tem nos países europeus. Mas a guerra no Ou Médio pelo menos Oriente em está a alguns afetar o países mundo europeus. todo, não é? O que Em não alguns quer países dizer que o Trump europeus, não precise ok? do voto dos católicos, não é? Não precisa, então o homem já nunca mais é eleito, não é? Não sei que seja a pensar que a Bem, vida estava no terceiro mandato, mas pronto. Mas vamos ver, sim. Bem, deixa-me, se não se importa, é que já não temos muito tempo. Bem, eu queria só dizer aqui duas coisas. Bem, em primeiro lugar, esta questão digamos, esta utilização, talvez, há um projeto político claro do MAGA, de uma visão do Ocidente, que é uma visão, no fundamental, conservadora, branca, antimulticultural, católica, reacionária, e eu lembro, portanto, esta visão não é uma visão que tenha sido articulada agora. A primeira vez que ouvimos nesta administração isto ser articulado, já com políticos eleitos, foi quando J.D. Vance vem à Europa e faz aquele discurso em Munique, que no fundamental, quando ele diz a Europa está a perder a sua identidade, etc., o que ele está a falar, na verdade, vamos pôr os pontos nos is, é aquilo clássico que se chama o whistle dog, não é? Portanto, é aqueles whistle dogs que se lançam para falarmos de agendas supremacistas, brancas, antimulticulturais, anti-islão, etc, etc. E eu relembro, deixa-me ir àquele ponto que o Nuno colocou, eu relembro-me que, por exemplo, nem no pináculo da altura, depois do 11 de setembro, em que há um grande debate intelectual, político, etc., depois do 11 de setembro, em que surge novamente aquela ideia do Huntington, do choque das civilizações, etc. Portanto, não há nenhum... Quer dizer, nessa altura houve novamente uma ideia de uma guerra, digamos, entre o Ocidente e o Islão. Uma ideia que depois passou, enfim, as coisas acalmaram-se e tudo bem. Agora, é fundamental perceber que esta legitimação e esta ideia de alavancar a política norte-americana em questões religiosas, agora, para usar aqui uma metáfora um bocadinho fraca, quem vai à guerra dá e leva. Isto é, quem quer utilizar e quem quer trazer uma certa gramática religiosa para justificar as suas ações políticas, corre o risco daquelas entidades ou daqueles atores que são, digamos, os donos no sentido de serem as pessoas que ditam o dogma e que há muitos anos, há séculos, ditam o dogma da Igreja Católica e que são, no fundo, os guardiães daquilo que é o dogma católico e daquilo que é a interpretação católica. Quem se arroga a querer utilizar a gramática católica e depois ouve o que está a ouvir de um Papa, bem, eu acho que ficamos, quer dizer, eu não me lembro nestes anos todos, enfim, de que me conheço enquanto pessoa, de ouvir um Papa fazer um comentário, independentemente, o Nuno falou de um conjunto de outras considerações, dos contextos, etc., mas um Papa que diz, eu não tenho medo da administração Trump, isto parece-me um recado absolutamente claríssimo e um recado muito direto. E, portanto, sob esse ponto de vista, não me parece que haja aqui, digamos, numa certa dimensão, lugar para segundas interpretações. Uhum. É um tema que ainda pode ter desenvolvimentos, até porque foram duas picardias na mesma semana entre o Papa e Leão XIV e também Donald Trump. Fica por aqui o Fora do Baralho, com a Susana Peralta, o Luís Aguiar Conraria, o Nuno Garopa e o Jorge Fernandes. Eu sou a Vanessa Cruz. Boa semana.